Células-tronco, essa novidade da medicina, para alguns ainda muito desconhecida. O nosso convidado de hoje é o Dr. Eliseu Sequia. Ele é presidente do Instituto de Ensino de Pesquisa São Lucas. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Tronco dão origem às células adultas que constituem tecidos e órgãos do nosso corpo. O primeiro transplante com células-tronco do sangue do cordão umbilical aconteceu em 1988, com grandes resultados. E desde então, a medicina não parou mais de estudar as propriedades dessa célula. Você já ouviu falar em células-tronco? Já ouvi sim, já li sobre alguma coisa. Sim. Já sim. Sim. Já ouvi. Sim. Claro. Você conhece alguém que fez o transplante de células-tronco? Não, eu há uns anos atrás eu pedi, que eu estava no Santa Marcelina e pedi, mas não estava ainda aquelas coisas, sabe? Que fez o transplante, não. Conhecer realmente não. Já li também sobre algumas pessoas, mas não conheço alguém. Não conheço. Não conheço, pessoalmente não. Não, nunca conheci ninguém. Não conheço ninguém. Não conheço. Você sabia que as células-tronco podem curar doenças que até então a medicina considerava impossível? Sei sim. Eu acho que é muito importante, se cada um fizer a sua parte, seria muito bom. Já li também sobre alguns relatos. Acredito porque a medicina, ela caminha a passos largos. Já ouvi falar. Tanto é que ajuda as pessoas que não têm capacidade, não têm mais idade, têm alguns problemas, né? Já ouvi falar sim. Isso sim, isso eu já sabia. Sim, com certeza. Não perca, no programa de hoje, o pastor Denis Munhoz, seu convidado, falando um pouco mais sobre as células-tronco. Eliseu Sequia é consultor científico médico, é especialista pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. É mestre em epidemiologia aplicada à hemoterapia pela Universidade de São Paulo e doutor em ciências médicas também pela USP. É membro da Sociedade Internacional de Transfusão de Sangue, da Associação Americana de Bancos de Sangue e da Sociedade Internacional de Terapia Celular. Eliseu Sequia é coautor do livro Simples Assim, Células-Tronco. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site, nosso Facebook, você está vendo agora os endereços. Se você quiser participar enviando sua pergunta ao nosso convidado, sua crítica, sua sugestão, está aí o número do nosso WhatsApp. Você pode encaminhar diretamente para esse número. E se de repente você perdeu um programa, você escutou um tema que é interessante, gostaria de rever o programa, basta você acessar esse canal que está vendo agora do YouTube. Ali você encontra todos os programas já veiculados. E esse canal é atualizado semanalmente. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos o Dr. Eliseu Sequia. Ele é presidente do Instituto de Ensino e Pesquisa São Lucas. E nós vamos falar um pouquinho sobre um tema interessante, polêmico, novo até, mas que já vem ganhando muita repercussão no meio médico, no meio familiar, que são as células-tronco. Boa noite, doutor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber o senhor aqui. Igualmente, eu agradeço muito a oportunidade e o convite, Denis, de participar deste programa e trazer contribuições para que as pessoas entendam um pouco mais sobre esse tema, que são as células-tronco. Então, doutor, como a medicina realmente ela tem evoluído em todas as áreas, né? E parece que cada vez mais rápido. A gente comentava, né, um tempo atrás, para se desenvolver uma vacina, no tempo 20, 30 anos. Depois, para se desenvolver a cura de uma doença, era mais 20, 30, 40 anos. E hoje parece que a tecnologia, a pesquisa, ela vem caminhando muito rápido. Mas essa parte de célula-tronco parece que ela mexeu um pouco realmente com a estrutura da medicina, né? Sim, é verdade. Realmente, o advento da descoberta da possibilidade de utilização de células-tronco para tratamento de doenças, que na verdade começou efetivamente por volta de 1998, com os primeiros estudos demonstrando que as células-tronco poderiam se transformar em células especializadas e serem utilizadas em tratamento, evoluiu muito
a ponto de hoje nós estarmos lidando com um recurso com um grande potencial terapêutico, ou seja, de aplicação em tratamentos para doenças que até então nós não tínhamos nenhuma opção de tratamento ou de controle da doença para oferecer com o conhecimento médico atual. Nós podemos dizer que as células-tronco hoje estão na fronteira do conhecimento médico. E o que vem a ser a célula-tronco? Como se utiliza, como se opera no tratamento moderno? Atualmente, o consenso científico mundial para definir células-tronco, para que todos os pesquisadores possam estar falando sobre a mesma célula, ela precisa atender 3 características principais. São células, primeiro, indiferenciadas, ou seja, ela não tem um formato e nem uma função de uma célula especializada. Ela é indiferenciada. Ela tem que ter a capacidade de autorreplicação ou autorrenovação, que é a capacidade de se transformar, aliás, de se multiplicar e gerar outra célula idêntica a ela. E ela tem que apresentar a capacidade de transdiferenciação, que significa a capacidade de se transformar em uma célula diferenciada, especializada. Por exemplo, um neurônio é uma célula especializada do sistema nervoso, né? Ou se transformar, por exemplo, num condrócito, que é uma célula especializada da cartilagem, né? Ou num osteócito, que é uma célula especializada de ossos. Isso define células-tronco. Um exemplo na prática, doutor. Eu sou leigo, uma grande maioria do nosso público também é leigo na área médica. Um exemplo prático, como uma pessoa que nasce com uma deficiência, eu gostaria que o senhor exemplificasse o tipo de deficiência, como poderia ser o tratamento e qual seria o resultado. Sim. Com a descoberta do potencial de transdiferenciação, ou seja, de se transformar numa célula especializada, o mundo científico começou a pesquisar se não seria possível utilizar essa célula para tratar doenças usando essas células com esse potencial de se transformar numa célula especializada e repor ou de criar condições adequadas para que as células pudessem se desenvolver e reestabelecer o funcionamento de órgãos doentes, né? Esses estudos, para que a gente possa chegar a partir de uma constatação científica ou uma observação científica, que foi esse primeiro estudo na década de 90, até chegar a utilizar como tratamento em seres humanos, é necessário realizar uma série de pesquisas que classicamente é dividido em estudos pré-clínicos, que são aqueles estudos antes de usar em seres humanos, e estudos clínicos, que são estudos já utilizando em seres humanos. Só que para chegar da bancada, quando o pesquisador descobriu lá in vitro que a célula-tronco podia se transformar numa célula especializada, até usar essa propriedade para tratar doenças ou órgãos doentes, é um bom tempo. Foram anos de pesquisa para comprovar que isso realmente é possível, né? E de fato houve comprovação em várias doenças, em vários estudos. Começou a pesquisa com animais? Começa in vitro, na verdade, para verificar e comprovar em laboratório. Certo. E a partir daí, se confirmado que é possível transformar a célula-tronco numa célula especializada, começam os estudos em modelos animais de doenças. Por exemplo, se a gente quer estudar se a célula-tronco é possível, tem propriedades para ajudar no tratamento de uma doença como, por exemplo, a paralisia cerebral, né? Em que uma agressão ao cérebro na fase de desenvolvimento ou de nascimento de um animal, né? Pode ser tratado com células-tronco para regenerar tecidos neuronais ou criar condições para que o tecido neuronal se desenvolva adequadamente. É feito, então, um modelo animal de paralisia cerebral e aí se utiliza células-tronco nesses modelos animais. Quando o resultado ele se mostra favorável, positivo,
ainda não significa que o que aconteceu no modelo animal vai acontecer em seres humanos. No ser humano. Então é necessário uma progressão e vários estudos que por vezes pode ser necessário testar se a célula tronco humana no modelo animal também funciona, como ela funciona, quais os mecanismos que levaram a célula a funcionar naquele modelo animal precisa ser estudado. Quando se consegue todos esses estudos, nós temos uma prova de conceito. Então foi comprovado que essa célula funciona realmente nessa doença, nesse modelo animal, e os mecanismos de funcionamento são esses e esses. Agora nós podemos então pensar em fazer a translação ou fazer os estudos translacionais que vão traduzir ou translacionar esses resultados para seres humanos. E aí nós começamos uma série de estudos que vão culminar com estudos clínicos. Estudo clínico já em seres humanos. Só que em seres humanos também não vai poder a gente pegar um paciente e dizer, não, para esse paciente vamos testar essa célula-tronco. Nós temos algumas etapas que passam por inúmeras aprovações em comitês de ética, em pesquisa clínica. Então, esse resultado que foi obtido em modelo animal, agora precisa ser todo analisado para verificar se é seguro fazer isso em seres humanos. Temos que fazer um estudo fase 1, geralmente com poucos pacientes, e geralmente para pacientes que já tentaram todos os recursos médicos atuais disponíveis e não obtiveram nenhum resultado favorável. Esse paciente ele não tem nenhuma alternativa senão o teste experimental. Então, nesses casos extremos, até para ver se é seguro usar essas células, pode ser proposto um estudo fase 1 que, ao ser avaliado por um comitê de ética em pesquisa, se eles considerarem que não há infração ética nesse estudo, eles vão autorizar geralmente poucos pacientes, normalmente 2 ou 4 ou 5 pacientes, apenas para ver se é seguro. Feito esse teste de segurança, demonstrado que é seguro, então agora é possível propor um estudo de fase 2 para ver se, além de ser seguro, realmente é eficaz. Ele vai produzir um efeito terapêutico. Aí é um estudo fase 2. Caso ele se confirme que realmente existe essa possibilidade, no fase 2 já se pode comparar o resultado obtido para propor um fase 3, onde nós vamos comparar com um paciente não tratado e o paciente tratado, qual é a efetividade desse teste. Se tudo isso se confirma já num grande número de pacientes, numa fase 2, numa fase 3, a gente pode verificar a dose, quanto de células é preciso usar e qual a via de administração. Então, como nós vamos fazer chegar as células até o local que precisa ser tratado. Então, mas aí, desculpe, doutor, vou novamente como leigo. Essa célula, ela tem um doador, como é que ela é feita? Como é que é feita essa análise? Por exemplo, se um paciente tem um problema cerebral, uma má formação cerebral, como é que é obtida essa célula para se fazer o tratamento de célula-tronco nele? Isso. Hoje existem vários tipos de células-tronco e existem fontes de células-tronco para esses tratamentos. Abordando especificamente a situação que você citou como exemplo, doenças neuronais, hoje uma das áreas que tem evoluído bastante é o tratamento de lesões cerebrais provocadas por baixa oxigenação cerebral, chamada, quando ocorre em crianças, chamado de hipóxia neonatal ou hipóxia cerebral. Essa baixa oxigenação, hoje, ela tem sido estudada e tratada com células-tronco obtidas, por exemplo, do sangue de cordão umbilical, que é uma próprio cordão umbilical do próprio sangue de cordão umbilical do bebê. Que aí se congela. Isso, que sofreu essa situação de baixa oxigenação cerebral. Então, às vezes isso não é perceptível, só vai se perceber depois que a criança já nasceu e na hora que ela vai se desenvolver. Seria uma segurança para a mãe, no parto, congelar
colher a célula-tronco. Colher a célula-tronco e deixar congelar para esperar uma eventualidade de ter alguma anomalia. Exato, e ela poder utilizar. Esse estudo está sendo feito, por exemplo, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, por uma grande pesquisadora americana, a doutora Joanne Kurtzberg, né? A doutora Joanne Kurtzberg, ela tem feito um estudo muito interessante. Essas crianças que nascem com hipóxia neonatal e que tiveram as células-tronco do sangue de cordão umbilical colhidas e guardadas, elas estão podendo entrar nesse estudo, onde essas crianças elas estão recebendo essas células-tronco do sangue de cordão umbilical por via endovenosa, ainda no primeiro mês pós-nascimento, já com diagnóstico de hipóxia neonatal. Essas crianças invariavelmente vão evoluir para uma doença ou um quadro patológico chamado de paralisia cerebral, né? Para evitar que isso aconteça, está sendo feito esse estudo e esse tratamento usando células-tronco do sangue de cordão umbilical. E para o paciente já que a mãe não tomou essa cautela, não existia essa tecnologia, quando nasceu, ainda existe a possibilidade do tratamento de célula-tronco sem ser via cordão umbilical? Existem outras fontes, mas nesse estudo em particular para a hipóxia neonatal, a opção tem sido a célula-tronco do sangue de cordão autólogo, né? O efeito de células-tronco de outras fontes sobre a paralisia cerebral também tem sido estudada, mas não com os mesmos resultados que estão sendo obtidos com as células-tronco do sangue de cordão umbilical. Então, a tendência mundial, inclusive apresentado em congresso recente, a doutora Joanne Kurtzberg publicou seus resultados, né? Os melhores resultados têm sido obtidos com células-tronco do sangue de cordão umbilical. Quais as doenças mais comuns que agora está se optando pelo tratamento com células-tronco? Com células-tronco, né? Se nós considerarmos células-tronco do sangue de cordão umbilical, já é um recurso terapêutico onde toda essa fase de estudos já passou para as doenças tratáveis pelo transplante de medula óssea. Então, doenças que têm indicação de transplante de medula óssea podem ser tratadas com células-tronco do sangue de cordão umbilical, e aí existem mais de 80 doenças, entre elas os linfomas, as leucemias, que podem ser tratadas com células-tronco do sangue de cordão umbilical. Mas também existem outros 200 e poucos estudos cadastrados mundialmente, usando células-tronco do sangue de cordão umbilical para aplicações não hematológicas, então doenças não hematológicas experimentais. Esses estudos eles estão avançando, um deles é esse de hipóxia neonatal, conduzido pela Universidade de Duke, na Carolina do Norte, e existem vários outros. Há estudos para diabetes, por exemplo. Diabetes também. Diabetes é uma das doenças que tem sido estudada. É um trabalho bastante interessante, desenvolvido pela equipe da Universidade da Flórida, usando células-tronco também autólogas em crianças que tinham células-tronco do sangue de cordão colhida e guardada e que apresentaram um diagnóstico de diabetes tipo 1. Né? Houve um estudo fase 1, então demonstrou-se que é seguro, realmente é possível usar célula-tronco do sangue de cordão umbilical em crianças com diabetes, mesmo depois de 10 anos guardada, né, que era um caso das crianças. Isso eu iria perguntar para o senhor, tem uma validade? Então, guardando a célula-tronco do sangue de cordão umbilical, hoje, usando a tecnologia de imersão em nitrogênio líquido e a uma temperatura abaixo de 190 graus negativos, então menos 196 graus, né? Teoricamente, as células podem ficar preservadas por tempo indeterminado. Mas os estudos de células mais antigas guardadas e que foram testadas e os resultados publicados de enxertia, ou seja, de uso dessas células efetivamente, remontam células guardadas há mais de 25 anos. 25 anos. 25 anos. Né? Que o primeiro transplante de sangue de cordão umbilical bem sucedido feito no mundo foi em 1988, pela doutora Eliane Gluckman, na França, em Paris, quando ela fez um transplante para uma criança de 7 anos que tinha o diagnóstico de anemia de Fanconi.
essa anemia é uma anemia hereditária. As crianças normalmente elas têm uma sobrevida em torno de 7 anos, e havia uma criança mesmo com 7 anos com esse diagnóstico, não tinha encontrado doadores compatíveis para fazer o transplante e tinha nascido a irmãzinha. Dessa irmãzinha foi possível pela primeira vez colher a célula-tronco do sangue de cordão umbilical e utilizar para o transplante desse irmão, que tinha 7 anos. Essa criança, em 1988, foi o primeiro transplante bem-sucedido de célula-tronco do sangue de cordão umbilical. E leva a vida normal até normal. hoje? Tão bem-sucedido que em 2008 ocorreu o congresso de 20 anos do primeiro transplante com a presença do paciente transplantado. Já naquela... E com vida normal. Vida normal. Um engenheiro, 3 filhos, se apresentou para o congresso, né? Até contribuiu com depoimentos, né? E vida normal. Então, foi bem sucedido, foi o primeiro transplante. Agora ele já está, foi em 2008, né? Ele já está com quase 28 anos. E as células-tronco, as primeiras, são daquela época. Então, realmente é possível preservar essas células-tronco do sangue de cordão umbilical por longo tempo e para uso mesmo depois de todo esse tempo. E, doutor, é um tratamento muito caro ainda? O tratamento, ou seja, a aplicação da célula-tronco, depende, se for para doenças hematológicas, hoje autorizadas, são realizadas em centros de transplantes, né? O custo dos centros de transplantes varia de acordo com o modelo, né, de assistência, né? Se for via SUS, ele tem valores do SUS, e via privada ele tem valores privados. Mas a rede pública já oferece esse tratamento? Sim, a rede pública realiza transplantes de medula óssea no nosso sistema de saúde, e a rede privada também disponibiliza os transplantes, tanto de medula óssea quanto os transplantes de célula-tronco do sangue de cordão umbilical. E o senhor falou que essa parte é uma parte dermatológica. Hematológica, isso, desculpe. Doenças e a do outra sangue. parte? As doenças não hematológicas. Então, para doenças não hematológicas, são protocolos de pesquisa, como eu comentei, que estão em diferentes fases daqueles estudos que eu expliquei logo no começo. Então ainda não existe a disponibilidade para esse tratamento? Como tratamento, não, mas como protocolo de pesquisa, sim. Então, existem estudos que estão abertos, incluindo pacientes. Esse estudo da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, para paralisia cerebral, é um estudo que está aberto, está recebendo pacientes, né? Eles estão já em fase 3, então estão incluindo muitos pacientes, né, para avaliação. E os primeiros resultados parciais já estão sendo publicados pela doutora Eliane Gluckman, apresentando em congressos. E o Alzheimer, doutor? Alzheimer é uma doença neurológica também. Já há estudos pré-clínicos e estudos em modelos animais para esse tipo de degeneração cerebral, né? E eu acredito que em breve deve estar evoluindo para estudos clínicos em seres humanos, porque os resultados estão sendo bastante promissores. E o Brasil em comparação ao resto do mundo, como se encontra nessa área, doutor? O Brasil também está acompanhando essa evolução, mas no Brasil ainda não há uma estrutura tão grande de pesquisa com células-tronco como há em outros países, como nos Estados Unidos e na Europa, né? Mas no Brasil existem alguns centros, temos a felicidade de participar de um desses centros, né, que conta com uma estrutura laboratorial adequada para preparar células-tronco para uso em seres humanos. O Brasil está evoluindo bastante naqueles estudos pré-clínicos, que são feitos em laboratórios, mas não em seres humanos. Para usar em seres humanos, é necessário ter uma estrutura laboratorial adequada para preparar células-tronco para uso interno em pessoas. A legislação é bastante rígida para esse tipo de laboratório. Nos Estados Unidos e na Europa, essa legislação já existe de longa data e existem centros preparados para isso. No Brasil, a legislação brasileira
A regulamentação brasileira é mais recente, né? Que houve até uma certa discussão recentemente sobre esse assunto, Sim. sobre a utilização. Aonde se encontra o problema principal aqui no Brasil? No momento, essa questão da regulamentação foi resolvida, então existe uma resolução de diretoria colegiada da Anvisa estabelecendo os critérios mínimos para o funcionamento dos centros de tecnologia celular, que são centros que estariam qualificados para preparar células para uso em seres humanos. Mas ainda, como é recente, de célula? Existe. Como é recente, ainda existem poucos centros, né? E nós temos desses centros e temos alguns protocolos de pesquisa já aprovados e em execução, e incluindo pacientes, para doenças que já utilizando células-tronco em seres humanos, né? Agora, respondendo a sua pergunta sobre se existem doadores de células, existem. Existem, mas no caso do sangue de cordão umbilical, né, existem doações de sangue de cordão umbilical para fins de transplante de medula óssea. Certo. E essa rede que recebe doadores é uma rede pública, que é o Brasil Cord, né? E existem famílias que coletam e guardam as células-tronco do sangue de cordão umbilical de seus filhos para uso autólogo, para uso pela própria criança e também pelos familiares, que é a rede de bancos de sangue de cordão umbilical privados, onde as famílias contratam para preservar essas células. Doutor, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, foi muito elucidativo, eu acho que de grande proveito para o nosso telespectador. E queria colocar à sua disposição algum recado que o senhor queira passar, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Ok. Eu gostaria de colocar a importância de a gente se atentar cada vez mais para essa questão das células-tronco, que de fato é a fronteira do conhecimento médico. As pesquisas estão avançando muito, muitas doenças já estão com estudos em fase avançada e em breve nós estaremos com os primeiros tratamentos autorizados utilizando células-tronco, possivelmente, né? E nesse sentido, pensando nas fontes de células-tronco, existe a célula-tronco do sangue de cordão umbilical, que hoje é uma tecnologia muito bem estabelecida como recurso para tratamentos, tanto no transplante de medula óssea, como visando tratamentos futuros. Então, é importante alertar a todos que existe essa possibilidade e é importante a gente pensar em preservar as células-tronco do sangue de cordão umbilical. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu é que agradeço o convite, Denis. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.